Olá, meu nome é Vitor e se você está aqui é porque você quer saber um método simples e mecânico que bate o Bovespa com menos risco. Bom, esse método que eu vou falar hoje ele é razoavelmente famoso já. Ele foi descrito por um grande investidor estrangeiro, o Benjamin Graham. E se você está chegando, eu tenho várias boas notícias sobre esse método. A primeira boa notícia é que eu encontrei um estudo de um autor brasileiro que aplicou isso na nossa realidade. A segunda boa notícia é que, se você quiser replicar esse método, você vai precisar somente de 2 ativos. Esses 2 ativos são títulos do Tesouro e BOVA11. Bom, e a terceira boa notícia é que o autor brasileiro que fez esse estudo, que é o Paulo Porto, deixou no estudo a planilha de Excel que ele usou para fazer o backtest dele. Então eu consegui botar a mão nesses dados que vão desde 95 até 2017 e consegui ir lá e colocar as premissas que eu acho que deveriam ser consideradas também para melhorar ainda mais o resultado do estudo. Então se você quer ver como funciona o método, quais foram os resultados obtidos pelo autor brasileiro e quais foram as premissas que eu adicionei que melhoraram ainda mais o resultado, fica nesse vídeo até o final. Bom, o método que a gente vai falar hoje é conhecido como balanceamento dinâmico. E ele tem um conceito simples, que é o seguinte: você vai separar o seu patrimônio em 2 ou mais partes. No nosso caso, só 2. No nosso exemplo, a gente vai usar 50% renda fixa, 50% renda variável. A ideia do método é que ao longo do tempo você faz sempre rebalanceando a sua carteira para que eles voltem para esse percentual de 50-50. Se você investir 50% em renda fixa e 50% variável e esperar um mês, você vai ver que rapidamente esses percentuais mudam, porque a renda fixa e a renda variável têm rendimentos diferentes ao longo do tempo. Então, eventualmente, você colocou 50-50 e ele vai virar 48-52. E aí, em algum ponto, você precisa retornar aos 50-50. Como? Vendendo o que está em maior peso e comprando o que tem menor peso. Isso parece simples e estúpido, mas tem um resultado muito interessante no fim das contas, porque isso vai fazer com que você sempre venda o que ficou mais caro e compre o que ficou mais barato. E bem, comprar barato e vender caro é uma boa receita aí para ficar rico, não é mesmo? Então, no caso do nosso estudo, a gente vai usar a média de renda fixa, uma proxy da renda fixa, que é o CDI. Nem toda renda fixa rende o CDI, mas o CDI resume bem a renda fixa. E nós vamos usar uma média da bolsa, um índice da bolsa, que é o Ibovespa. O Ibovespa não representa todas as ações da bolsa, mas ele é uma média das ações da bolsa. Então a gente vai usar ele. A parte legal é que hoje no mercado você consegue replicar essas 2 médias com relativa facilidade. No caso da renda fixa, basta você comprar algum título que seja atrelado ao CDI, no caso rendendo 100% do CDI. Já no caso da renda variável, da bolsa, tem alguns ETFs que fazem isso. O mais famoso é o BOVA11. Então, com um título simples do Tesouro Selic, por exemplo, e o BOVA11, que é um ativo que você compra direto na bolsa, você já consegue replicar essa estratégia. Bom, então como a estratégia é tão simples quanto isso, simplesmente botar metade do dinheiro em cada lugar e ir rebalanceando à medida que o mercado mexe, trazendo sempre esses pesos de volta para 50%, vamos dar uma olhada nos resultados que o Paulo conseguiu no estudo dele. Bom, vocês podem ver na tela que ele encontrou que investir todo o dinheiro em ações levaria os 100 mil reais até 1.720.000 em 23 anos. Se você tivesse colocado o dinheiro todo no CDI, você terminaria com 1.816.000 em 23 anos. E se você usasse a carteira balanceada, você terminaria com 2.486.721 nos mesmos 23 anos. Ao longo desse tempo, o Paulo também fala que você precisou fazer apenas 19 operações. Foram 19 operações em 23 anos. Isso acontece porque o Paulo escolheu rebalancear a carteira só quando um dos ativos passasse de 65%, ou seja, esse ativo já subiu muito. E aí o que ele fazia? Tirava 15% desse que subiu e aplicava no que estava com peso menor.
Desse jeito, os ativos voltavam a ter o peso de 50% cada. Fazer só 19 operações em 23 anos e ter um resultado tão melhor do que a Bolsa e o CDI parece muito tentador, não é mesmo? E quando eu botei as mãos no Excel, a primeira coisa que eu fui procurar é se nesse estudo estavam contemplados também os impostos. Eu não encontrei na planilha nenhum lugar em que os impostos fossem contemplados, então resolvi testar para ver se com os impostos incluídos esses resultados seriam tão bons assim mesmo. Muita gente negligencia o poder de corrosão que os impostos têm nos seus ativos, principalmente se você vende com muita frequência. Isso acontece porque toda vez que você vende um ativo, você paga taxas e impostos. E isso acaba freando um pouco a roda dos juros compostos nos seus investimentos. Enquanto você não vende um ativo, aquele imposto que você tem que pagar quando vender ainda está lá no seu patrimônio e ele fica rendendo aquela taxa junto com o resto do seu patrimônio. Mas uma vez que você vende esse patrimônio, um pedaço dele vai para o governo. E aí, mesmo que você invista em outra coisa, esse pedaço que foi para o governo já não está mais rendendo naqueles juros que você está aplicando o resto do seu dinheiro. Quando eu apliquei a premissa dos impostos, a curva do rebalanceamento acabou se aproximando bastante das outras duas curvas, a de Bolsa e a de CDI. E aí eu pensei, como que eu posso evitar os impostos e continuar fazendo o rebalanceamento? E a solução que eu cheguei foi essa aqui. A solução foi a seguinte: até R$20.000 de ações que você vende, você não precisa pagar o imposto. Então, todas as vezes que eu fosse rebalancear o lado das ações, eu ia vender no máximo R$20.000 de cada vez. Já no lado da renda fixa não tem muito como fugir, porque independente do valor que você vender, você vai acabar pagando os impostos sim. O que eu fiz para evitar ao máximo os impostos foi rebalancear o lado da renda fixa só quando ele passasse de 40% para baixo. Fazendo isso, eu diminuí a quantidade de vendas de renda fixa que eu faria ao longo desse período, e a quantidade de impostos diminuiu bastante também. Além disso, eu também incluí uma premissa de que você vai aportar dinheiro todo mês. Eu considerei, assim como o Paulo fez, um patrimônio inicial de R$100.000, mas além do patrimônio inicial, eu considerei que você aportaria R$500 por mês. Eu também fiz uma pequena consideração que praticamente não mudou o resultado, que era: o seu aporte vai crescer 0,1% todos os meses. Na prática, você aportou R$500 no primeiro mês e R$656 lá depois dos 23 anos. Então não fez muita diferença. Bom, e os resultados que eu cheguei são esses que estão na tela agora. Claramente, o portfólio balanceado performou muito melhor do que o CDI e do que está com todo o seu dinheiro em ações. E a coisa mais legal desse gráfico nem é que o portfólio balanceado ganhou mais dinheiro, mas dá uma olhada em quão mais tranquila é a curva verde em relação à curva azul. Ou seja, a volatilidade da sua carteira é muito menor do que a volatilidade da bolsa. Muitos autores entendem volatilidade como risco. Existe muita controvérsia sobre isso, mas é um jeito de encarar. O fato é que o balanceamento dinâmico melhorou em R$600.000 aqui no nosso exemplo os seus investimentos ao longo de 23 anos. E nesse meu estudo a gente precisou fazer apenas 26 operações em 23 anos. Um pouquinho mais do que no caso do Paulo, que foram 19 operações em 23 anos. Incrivelmente, a gente pagou mais de R$50.000 de impostos só por causa dessas 26 operações. E as grandes lições que eu tirei desse estudo foram as seguintes. 1. Balanceamento dinâmico funciona, te entrega mais rentabilidade com menos risco, menos volatilidade na sua carteira. 2. Tenha muito cuidado quando você for vender seu patrimônio. O ideal é que você gire seu patrimônio o mínimo possível, porque toda vez que você faz isso, você acaba pagando impostos e isso atrapalha o juro composto a te deixar rico no longo prazo. E 3. Mesmo estratégias simples de investimento funcionam. Então investir não precisa ser um negócio complicado ou um bicho de 7 cabeças.
Nessa estratégia você só usa 2 ativos e fez 26 operações em 23 anos. Você praticamente não olhou para a bolsa. Eu espero que você tenha gostado desse estudo e se você gostou, comenta aqui embaixo o que você achou desse vídeo. Além disso, eu vou te pedir também para deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação. Só desse jeito o YouTube vai começar a recomendar os meus vídeos para você. Sinta-se livre também para compartilhar esse vídeo com seus amigos. E a gente se vê numa próxima. Grande abraço!